E aí pessoal, tudo jóia? Vamos para mais um vídeo aqui. Eu vou falar para vocês de 3 aplicações da decomposição. A gente já viu a decomposição em outro vídeo, né? A primeira delas é a raiz quadrada. Para a gente determinar a raiz quadrada de um número, claro, se for possível, né? É só considerar metade dos expoentes de cada fator primo. Lógico, depois de fazer a decomposição. Se depois da decomposição tiver algum fator com expoente ímpar, então esse número não é quadrado perfeito, não dá para tirar a raiz quadrada, porque se eu preciso considerar metade dos expoentes, se aparecer um expoente ímpar, eu não consigo tirar metade dele, né? Pensando em números inteiros. Então vamos ver alguns exemplos aqui. 225. Se a gente faz a decomposição do 225, fica assim, 3 ao quadrado vezes 5 ao quadrado, certo? Os dois expoentes são pares, são 2. Então, se eu considerar metade do expoente 1, fica 3 vezes 5, que dá 15. Raiz quadrada de 225 é 15. 784. Se eu fizer a decomposição de 784, fica 2 elevado a 4 vezes 7 ao quadrado. Né? Então, eu posso concluir que a raiz quadrada de 784 é 28. Por que 28? Se eu considerar metade dos expoentes, fica 2 elevado a 2, que é 4, vezes 7 elevado a 1, que é 7. 4 vezes 7, 28. Né? 432. A decomposição dele é 2 elevado a 4 vezes 3 elevado a 3. E aí acontece que aquilo que a gente falou, né? Tem um expoente ímpar, que é o 3. E aí eu destaquei aqui em azul, né? Quando a gente tem expoente ímpar, o número não é quadrado perfeito, ele não possui raiz quadrada exata. Não tem como a gente calcular uma raiz quadrada exata para o 432. Outra aplicação é para calcular MDC. Eu faço a decomposição dos dois números, só que eu considero apenas os fatores comuns. Como assim? Antes de fazer, né? Se não tiver fator comum em decomposição, então eles são primos entre si, ou seja, o máximo divisor comum, o MDC deles, é igual a 1. Então vamos ver aqui um exemplo. Vou calcular MDC de 12 e 15. Faço aqui a decomposição. Nessa decomposição, só essa linha que eu destaquei de roxo, que o 3 dividiu os dois números ali, o 3 e o 15. Porque nas linhas de cima, o 2 não dividiu os dois números. Então, se só apareceu o 3 como fator comum, é porque o 3 é o máximo divisor comum, certo? Agora um outro exemplo, 1842. Fazendo a decomposição dos dois aqui, tá prontinha. Onde dividiu os dois números? Na primeira e na segunda linha. Então dividiu por 2 e dividiu por 3. Então, considerando só esses dois fatores, que são comuns, o 2 e o 3, eu faço 2 vezes 3, que é 6. Então o MDC de 1842 é 6. Né? 42 e 70. Faço decomposição dos dois. O que aconteceu? Eu só tive fator comum, ou seja, um número primo dividindo os dois números ali da esquerda nessas duas linhas. Né? Então, quem vai ser o MDC de 42 e 70? 2 vezes 7, que é 14. Por último, 15 e 28. Fiz a decomposição aqui dos dois. E aí o que acontece? Em nenhuma linha eu divido os dois números. Na primeira, só o 28 divide por 2. Na segunda, só o 14 divide por 2. Na terceira, só o 15 divide por 3. E assim por diante. Não tem nenhum fator que é comum para os dois números da esquerda. Então não tem fator comum. Eles são primos entre si. Então, se eles são primos entre si, quer dizer o quê? Que o máximo divisor comum deles é igual a 1. Nenhum outro número além do 1 divide os dois. Beleza? E o MMC, que é a terceira aplicação, mínimo múltiplo comum, tem uma diferença em relação ao MDC. Lá no MDC eu considerava só os fatores comuns, aqui eu considero todos os fatores. Então olha os exemplos, 6 e 10. Fiz a decomposição aqui de todo mundo. Então apareceu o quê? O 2, o 3 e o 5, eu vou pegar todos eles. Então eu vou multiplicar 2 vezes 3 vezes 5, que dá 30. Então esse é o menor múltiplo comum entre 6 e 10. 8 e 20. Faço decomposição aqui do 8 e do 20. Apareceu essa galera toda aqui, né? Então tem que multiplicar 2 vezes 2 vezes 2, ou 2 elevado a 3, né? Tanto faz, vezes 5, que vai dar 40. Né? É o menor múltiplo comum de 8 e 20. 14 e 15. Decompondo aqui o 14 e o 15, aparece 2, 3, 5, 7. Considerando todos eles, eu multiplico 2 vezes 3, vezes 5, vezes 7, que dá 210. É o menor múltiplo comum desses dois números aí.